Conexão Novas Mídias. Bom, Conexão Jornalismo recebe o advogado, escritor e também editor de livros, Jorge Desgrandes. Jorge, que tem um trabalho alternativo agora para as pessoas que querem publicar livros, que querem lançar livros, que tem o sonho de se tornar também escritores. Ele vai explicar para a gente agora o porquê dele ter criado um site chamado Tinta Livre, né? A experiência que levou Jorge a deixar de lado o direito e se engajar nessa atividade bacana que é a atividade de escritor. Boa tarde, Jorge. E, Jorge, queria que você começasse já falando, primeiro, o que te fez mudar, deixar o direito de lado e entrar na carreira de escritor? Bom, deixar o direito de lado foi uma busca até, talvez, aparentemente infantil, né, de ir em busca do sonho. Né? Eu sempre desejei escrever, eu sempre desejei contar histórias, né? Dividir os universos e os personagens que eu trazia dentro de mim, né? Fugir um pouco do formalismo que é necessário no direito, né? Mas que cada vez mais tinha menos a ver comigo. Agora, uma dúvida, quando você fala do direito, eu penso que você atuava na área criminal. Muita gente fala que, por exemplo, no júri, é quase que uma peça teatral. Existe ali uma relação lúdica muito grande, existe uma interpretação, uma coisa de ânimo, uma coisa de os impulsos emocionais. De certa forma, você também chegou a liberar essa tua veia, digamos, artística, menos formal na época do direito? Isso teve presente? Houve algumas tentativas, eu confesso para você, que foram frustradas. Tá? O formalismo do direito, né, e como ele tem que se ater aos trilhos da lei, impede que você vá muito além do que as regras legais permitem. A viagem, né? Essa tal viagem. Não. Existe um abismo enorme entre o que você escreve numa peça jurídica e uma peça literária. Certo. Agora me fala uma coisa. Os teus livros, você escreveu 2 livros, eles tinham a ligação com o crime, ou seja, eram casos ligados a tua prática como advogado? São 2 romances criminais. Ou seja, a influência foi inevitável. Sim, não teve jeito. E fala um pouco sobre isso, quer dizer, a relação como escritor, né, que primeiro como direito você dava logicamente com o crime, com sangue, com elemento criminoso. Na literatura você está protegido, ou nem tanto. Não, porque são 2 coisas, né? A primeira coisa é que eu acho que o escritor ele deve escrever para ele. Ele deve escrever o que ele gosta de ler, né? Ele não pode escrever querendo agradar A, B, a corresponder a uma ou outra expectativa, seja de mercado ou seja de crítica. Né? Eu acho que ele tem que escrever realmente o que ele gostaria de ler. Se reconhecer no texto. Exatamente. Né? E eu sempre tive diversas questões muito mal resolvidas com o direito criminal, uma certa forma do direito, né? Tratar todas as pessoas envolvidas no processo, que não é só o criminoso, você tem uma gama de pessoas envolvidas no processo, né? Desde a vítima até o magistrado, passando por policiais, por delegados, por parentes, né? E como o direito ele tem uma visão míope em relação a toda essa fauna que envolve o fato criminoso em si. Então, só na literatura eu pude abordar e discutir isso mais amplamente, até porque é dentro do universo ficcional. Agora, você falou que essa mudança foi para atender um sonho, né? O sonho de se tornar escritor, o sonho de ter essa liberdade de escrever. Eu te pergunto, a publicação do seu primeiro livro, do seu segundo livro,
Foi a concretização desse sonho ou teve pesadelo nessa história também no pacote? Ah, tem pesadelos, né? Que acabaram até germinando o florescimento do Tinta Livre, né? O primeiro livro, né? Ele foi publicado em 2003, né? São 11 anos, né? E naquela época não se falava em livros digitais, né? Então eu escrevi o Quintessência, mandei para meia dúzia de editoras, talvez uma dúzia de editoras, passando por todo aquele processo que todo escritor iniciante conhece, né? Mandei vários originais, algumas editoras tiveram a gentileza de me responder, que não interessavam, outras sequer responderam, até que uma editora se interessou pelo livro, e aí o livro virou, a história virou livro, na verdade, né? E foi publicar, e ele chegou às livrarias, acho que em junho de 2003. E teve uma boa aceitação de mercado, levando-se em conta que era um autor completamente desconhecido, né? E aí, uns 6 meses depois, esse livro, por obra do acaso, foi parar na mão de um produtor de cinema de São Paulo. E ele entrou em contato comigo e falou: quero transformar, acho a história fantástica, quero transformar em livro, eu acho a sua história extremamente cinematográfica. Eu falei: só que por contrato a palavra final cabe ao editor do livro. E ele procurou o editor, eu fiquei animadíssimo, né? Eu estaria vivendo um segundo sonho dentro do primeiro sonho, né? Primeiro, a minha história ter virado livro, que já tinha, né, se tornado realidade. Agora, aquela história baseada no livro se transformar num filme. Só que o produtor não conseguiu chegar a um acordo financeiro com o editor do Quintessência, e aí ele desistiu de filmar o meu livro e foi filmar um outro livro. E eu fiquei profundamente frustrado, porque eu percebi também naquele momento que, em parte, eu deixei de ser o dono da minha obra, né? E aí se passaram vários anos, eu fui estudar roteiro, em razão disso, em razão de ter ficado bastante chateado com essa situação. Foi bom, porque eu pude conhecer diversas técnicas de narrativas, o que eu acho que melhorou a minha prosa. E aí, em 2012, eu terminei o meu segundo livro, que também é um romance criminal. Aí eu falei: não, eu não vou me permitir novamente ter patrão, né? Eu vou ser o dono da minha obra, e essa obra vai sair do jeito como eu acho que ela tem que sair. Eu acho que artista não pode ter carteira assinada. E aí eu parti para publicação independente. O livro saiu saiu concomitantemente em papel e digital já, né? Porque aí a gente já tinha a realidade do livro digital. Mas hoje você tem algumas plataformas que você pode publicar, o autor independente ele pode publicar, que são plataformas de editoras. Olha só, né? Paradoxal. Mas, evidentemente, que essas plataformas colocam o autor independente no final da linha, né? Ele vai dar preferência, né, de dar uma visibilidade no site para escritores que têm as editoras por trás e que entram com poder financeiro para dar destaque às suas obras. E eu vi que, mais uma vez, o autor independente não tinha espaço para o autor independente no Brasil. Fora isso, teve uma outra questão que me incomodou quando eu lancei o primeiro livro.
né? O autor, por contrato, ele tem 10% do preço de capa que a editora vende o livro, né? Então, o distribuidor, que é quem faz o acerto com a livraria, fica com 50%. Então, um livro que custa R$40 na livraria, a editora recebe 20, tá? E te repassa R$2, que é 10% do que ela vendeu. Então, ou seja, um livro de R$40 na livraria, o autor recebe R$2, 5% do valor da obra. Isso é o contrato padrão que existe hoje no mercado brasileiro. É uma conta muito simples, né? Quem fica com os outros R$38 do livro, né? Ou seja, pessoas que são menos importantes para a obra do que o autor ganham mais do que o autor, né? Você hoje tem no Brasil editores que vivem de livros, livreiros, gráficos, distribuidores. É difícil você encontrar um escritor no Brasil que viva exclusivamente dos seus livros. Perfeito. Jorge, então aí, quer dizer, fica claro que, na verdade, o que te levou, o que te impulsionou para criar o Tinta Livre foi exatamente a tua dupla experiência. Primeiro no mundo, no universo anterior, em que só se falava em papel, o livro tinha a ver com papel, e depois a tua experiência digital. O que é possível oferecer a esse escritor que hoje mergulha num site, num projeto, que não é mais projeto, enfim, já está em curso, como Tinta Livre? O que é possível? Qual é o diferencial desse trabalho que você está oferecendo agora? São vários diferenciais, Fábio. Provavelmente eu vou esquecer de falar um ou dois. Mas vamos lá. Para começar, o Tinta Livre é uma plataforma criada por escritores para escritores. Então, o escritor chega lá, ele tem um livro dele, que está na gaveta, que ou ele não quis submeter ao calvário das editoras, ou ele foi rejeitado pelas editoras, mas ele acha que ele tem uma boa obra, né? E não raro a gente vê, né, autores independentes que depois de lançarem a sua obra de forma independente acabam sendo contratados pelas editoras. E o caso mais famoso é do Proust, que escreveu Em Busca do Tempo Perdido, não foi aceito na época por nenhuma casa editorial de Paris e, né, resolveu bancar a própria publicação da obra e o resto é história, né? Então ele vai lá, ele coloca o livro dele, né? Então ele coloca o livro dele, se ele tiver ele preenche a ficha com todos os dados do livro. Se ele tiver uma capa, ele sobe a capa junto com o texto. Se ele não tiver uma capa, o site dá uma ferramenta para ele montar uma capa, né? Uma capa padrão, uma capa simples, mas que é para o livro não chegar ao leitor sem capa. Aí o site monta uma capa para ele, tá? E ele pode determinar o valor dele, o valor que ele quer cobrar pela obra, né? E desse valor, ele tem 70%, e não os 5% que o mercado hoje paga aos escritores. Mesmo no mercado digital, ainda continua se pagando 5%? Porque é o mesmo contrato. Porque quando a editora faz o contrato com o autor, nesse contrato, ela já prevê o livro físico de papel e o livro digital. Então, digamos, qual seria a diferença hoje no mercado formal desse livro que custava R$40, que você falou, para uma plataforma digital de uma editora? Qual seria a diferença? Aí que está o problema, né? Porque as editoras no Brasil, a sensação que eu tenho é que elas não têm o menor interesse que o livro digital seja abraçado, seja adotado pelo leitor brasileiro. Porque você vê, um livro que custa R$30 na livraria, em papel, você vê o site da editora vendendo ele a 23, por exemplo, né? E aí você vê, poxa, a editora não teve que pagar os 50% de distribuidor e livreiro, não teve que pagar gráfica, não teve que pagar uma série... não tem papel, não tem papel, exatamente.
e ela cobra 70%, 60%, 70%, 80% do preço do papel. Ou seja, é claro que o leitor vai falar assim, não, para eu comprar esse livro digital, eu tenho que comprar um leitor digital, né, que custa caro. Vou pagar 23, se eu ler um livro por ano, eu não pago nem o leitor digital com a diferença, eu vou continuar comprando em papel. Né? Então, as editoras no Brasil estão desestimulando a adoção do leitor digital, que é uma tentativa de manter o seu mercado, de manter o seu negócio. Ou seja, então, na verdade, a gente chegou no seguinte ponto. Ou sobrevivem as editoras, ou sobrevivem os escritores. Não, os escritores até hoje não sobreviveram. Né? Os escritores estão quase extinção. Ou só sobreviveram. Né? Porque seria difícil você me apontar hoje no Brasil um escritor brasileiro que viva só dos livros dele. Né? Talvez o Paulo Coelho Rubem Fonseca. Rubem Fonseca? Rubem Fonseca, talvez. Veríssimo. Não... O Veríssimo escreve para jornal, né? É jornalista, ele tem umas crônicas maravilhosas. Os livros do Veríssimo são maravilhosos, mas eu tenho certeza que se ele vendesse os livros dele de maneira independente, embora fosse dar mais trabalho, com certeza ele conseguiria viver só do livro. Escria talvez tenha conseguido, né? Hein? Escria tenha conseguido também. Sim. Mas me fala, então, vamos voltar para o Tinta Livre. Você, então, falando das vantagens. Ele estabelece o valor, isso é muito interessante. Isso, ele estabelece o valor. E Quer fica dizer, com 70%. Fica com 70%. Quer dizer, então ele vai ser, na verdade, o seu próprio divulgador. Sim. Sim. E fora que o Tinta Livre não trabalha com livros de nenhuma editora. Nós só trabalhamos com autores independentes. Entendi. Tá, se chegar uma editora, não deixa eu colocar. Deixa eu subir meu livro? Não vai subir. É só para autores independentes. Fora isso, a gente aceita no site teses acadêmicas. Porque às vezes o cara fica 1, 2 anos na tese dele de mestrado, na tese dele de doutorado, que são teses interessantíssimas. Ele apresenta para a banca e aí coloca na gaveta. Né? E são teses que têm assuntos que podem realmente interessar ao meio acadêmico. Fora isso, o site tem uma seção que é o fórum. Né? O fórum é o seguinte, o Fábio lançou um livro. Né? Então, um leitor chega lá e abre um fórum para discutir o livro do Fábio, né? Que também serve para as teses acadêmicas. E com isso, existe a movimentação. Existe a movimentação, as pessoas vão dando opinião, vão trocando impressões. Né? Que não só ajuda na divulgação do livro, porque você vai criando uma comunidade para discutir a obra em si, né? Como você pode ajudar através das críticas do seu consumidor final, que é o leitor, no aperfeiçoamento do próprio autor para as próximas obras. Perfeito. Né? E o site também tem outros diferenciais. Por exemplo, tem o Classificados, né? Que a gente aconselha que sejam serviços que sejam trocados. Então, você faz diagramação, eu faço revisão gramatical, o outro faz ilustração. Então, eu faço a revisão do seu livro, você faz a capa do meu livro, né? E a ideia é que esses serviços sejam trocados para melhorar a qualidade do livro e baratear o produto final, né, para o próprio autor, já que ele é responsável por toda a obra. E uma outra questão que eu acho que é mais importante do site é aquela pergunta que todos fazem. Né? Se qualquer um pode publicar os seus livros sem que haja nenhum tipo de crivo, né? Provavelmente tem muita literatura que pode ser muito mal escrita ou muito mal produzida, muita literatura ruim. Né, não passaria pelo crivo do editor. Que a princípio seria a pessoa que só colocaria no mercado o que fosse bom. Né?
Mas, no entanto, todos nós já compramos em livrarias livros de grandes casas editoriais que a gente não conseguiu chegar na metade. Né? Isso é uma experiência que eu acho que quase todo mundo já passou. Né? Então, o fato de você comprar um livro editado por uma editora não é garantia de satisfação, não é garantia de qualidade. E aí o que acontece? O Tinta Livre permite que você leia gratuitamente 30% de qualquer obra. Né? 30% num livro de 300 páginas são quase 100 páginas. Então, se você leu quase 100 páginas do livro, dá para você definir se aquela obra está te agradando ou não, se ela tem alguma qualidade ou não. Né? Então, é uma transparência e uma honestidade, sinceramente, eu não conheço parecido no mercado literário. Jorge, para a gente finalizar, uma dúvida que eu tenho que me ocorreu agora. Logicamente que o grande momento do escritor da ansiedade, que vai gerar ansiedade, é o lançamento do livro, a noite de autógrafos. Como é que o cara faz? Existe esse fenômeno, é possível no livro digital? Ele pode, de alguma maneira, fazer um lançamento? Existe lançamento? Veja só, o site não faz o lançamento de nenhum autor, de nenhum escritor. Evidentemente que se o escritor for lançar o livro digital e quiser que a gente participe do lançamento, que a gente divulgue isso no site, a gente vai fazer. Como é que ele faria? Bom, como é que ele faria? Todo mundo levaria o seu laptop, o seu Kindle, o seu Kobo, o seu iPad, e lá baixaria o livro. Né? Você poderia botar até um Wi-Fi no local que for, pode ser uma cafeteria, pode ser um clube, pode ser até uma livraria mesmo, e ali ele chegaria, teria o evento, né? ele celebraria o lançamento com o autor e baixaria para onde ele fosse ler digitalmente, seja um notebook ou seja um leitor digital, né, que ele tiver, e ele baixa o livro ali. Né? Ou seja, ventos de uma nova estação. É isso aí, maravilha. Tá certo. Jorge Desgranges, obrigado. Jorge Desgranges falando então, sobre o site que ele criou, que é o Tinta Livre. Qual é o endereço do site? tintalivre.com. tintalivre.com. E essa entrevista vai estar disponibilizada daqui a pouco num vídeo. Obrigado. Te agradeço, Fábio. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Conexão.